Seja bem-vindo à Educação Permanente. Hoje vamos conversar sobre liderança e perfil comportamental. Na nossa jornada de vida, a gente aprende, a gente estuda, e quando a gente se forma, a gente tem uma profissão, a gente procura ter a maior parte de conhecimento, um conhecimento técnico, a gente procura se aprimorar, a gente procura fazer cursos, para que a gente possa exercer da melhor forma possível a profissão que a gente escolheu, certo? E nessa jornada, a gente vai se tornando muito técnico. E hoje em dia, o que se tem olhado, o que se tem observado entre as pessoas é como essa pessoa se comporta, como que ela age em determinadas situações. O comportamento dela passa a ser muito mais observado, tá? E de acordo com alguns estudos, todos os profissionais que foram abordados, eles querem muito que a sua liderança se posicione em alguns assuntos da sociedade. Entre eles estão a questão do preconceito, da discriminação e da desigualdade salarial. Então, isso é natural que os liderados exijam esse tipo de postura. Então, é natural que os liderados cobrem isso, né? E muitas vezes nós, enquanto liderados, não sabemos como colocar isso para a nossa liderança. De acordo com um professor de Harvard, o indiano Ram Charan, ele afirma que a liderança é uma habilidade que pode ser ensinada, aprendida e desenvolvida. E que o primeiro passo para que a gente possa ser líder é a gente se autoconhecer e a gente conhecer quem está do nosso lado, tá? E saber o que nos move, o que nos motiva para estar em determinados locais, em determinadas funções. A liderança é a arte de comandar e administrar e gerenciar pessoas. Gerenciar pessoas é lidar com cada um. Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história de vida, cada um tem a sua personalidade e o seu modo de agir. Então, é liderar pessoas, gerenciar pessoas. Então, isso é uma arte, isso é algo que deve ser aprendido e o líder precisa ter muita inteligência emocional para trabalhar consigo mesmo e com seus liderados. A liderança ela possui alguns desafios. Entre elas está a instituição e a equipe. O líder ele tem que estar de acordo com os objetivos da instituição e os objetivos da equipe. Então, ele tem que trabalhar essas duas pontas. Ele tem que conhecer como a sua gestão está, o que a sua gestão deseja e o que a minha equipe deseja. Porque tudo que for resolvido e que for colocado em prática, vai existir um impacto emocional na equipe, sim. Também no líder, assim como também na equipe. O líder precisa ser muito imparcial, ele precisa agir com a razão, mas isso não quer dizer que ele vai se tornar uma pessoa que não vá conversar com a sua equipe. Porque ele tem que se manter motivado, ele tem que motivar a sua equipe para que a sua equipe fique engajada no serviço, no trabalho a ser desenvolvido para que possa atingir um objetivo. Ele precisa de um planejamento estratégico, porque ele vai ter que trabalhar junto com a sua instituição, com os seus superiores. E ele vai ter que ter um planejamento individual, tanto consigo quanto com a sua equipe, para que possa chegar a soluções. E todo gerente, todo líder possui prazos para poder entregar resultados. E ele precisa identificar muito a estrutura da instituição, principalmente nas mudanças de gestão. Importância da liderança. O líder, ele é responsável por 70% do desempenho da sua equipe. 70% do sucesso de uma instituição. Então, um líder,
ele precisa saber incentivar, inspirar e direcionar para que todos tenham um melhor desempenho, uma produtividade, para que todos possam crescer. Desenvolver a segurança psicológica da sua equipe. Quer dizer, ele precisa manter um ambiente harmônico, porque a gente lida com pessoas. Então, nós precisamos saber com quem nós estamos lidando e como que a gente pode minimizar os conflitos para que a gente possa ter o mínimo de satisfação. Ele precisa estar sempre dando feedbacks. Alguns vão falar um feedback positivo, mas nem todo feedback é positivo. Às vezes nós vamos escutar coisas que não queremos ouvir, mas que é necessário. E o líder, ele tem que ter aquela consciência que toda vez que tiver algum problema, algum distúrbio, algum conflito, os seus liderados, seus colaboradores vão olhar para eles como fonte de estabilidade. Assim como você, enquanto pessoa, você dentro da sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, vão olhar para você como uma fonte de estabilidade, como uma segurança. Eles vão olhar para você como se você fosse um espelho. E é assim que a gente olha os nossos líderes. E também os nossos líderes precisam olhar para os liderados como também fontes de segurança. Porque ele precisa confiar com quem ele trabalha, com a equipe que está ao seu redor. Então, é preciso haver um casamento, é preciso que as duas pontas, líder e liderado, deem as mãos para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ter uma harmonia e que a gente possa ter um índice de satisfação e atingir um objetivo. O líder, ele precisa ser o protagonista. Os seus liderados, eles atuam juntos, são os seus coadjuvantes, que ajudam a desempenhar a função para que possa chegar ao índice de audiência de 100%, que a gente possa conseguir o sucesso. Então, o líder ele tem que liderar, ele tem que auxiliar, ele tem que guiar a equipe, ele tem que fazer com que atinja-se um objetivo. Ele tem que conquistar o respeito dos seus colaboradores, ele tem que estar motivando sempre positivamente, ele tem que nivelar a sua equipe, ele tem que nivelar por cima, fazendo com que cada um procure se engajar, procure aprender e procure se elevar para que a gente possa atingir um objetivo. O objetivo do líder, ele tem que comunicar de forma clara e eficaz um objetivo, porque ele precisa gerar o engajamento da sua equipe, para que todos possam encontrar um objetivo em comum. Então, nós, enquanto liderados, se a gente não entende aquilo que o nosso líder fala, aquilo que o nosso líder está nos passando, a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Então, se eu, enquanto liderado, possuo dúvidas, eu devo falar isso com o meu líder. Eu preciso esclarecer, eu preciso saber o porquê daquele motivo, porquê daquela atitude, porquê daquele desempenho, por que nós temos que agir daquela forma. Então, é preciso haver uma comunicação, não só numa direção única, entre ambos os lados. O meu líder precisa comunicar de forma clara, eu preciso entender. Se eu não entendo, eu tenho que perguntar, para que a gente possa se engajar, para que a gente possa atingir um objetivo. É preciso haver respeito, porque todos nós geramos expectativas, todos nós queremos algo. Também é preciso respeitar a privacidade de cada um, porque há momentos em que eu não sou capaz, ou naquele momento eu não estou apta. Então eu preciso falar sim com o meu líder, e ele precisa entender e ele precisa respeitar. Assim como ele precisa reconhecer o bom desempenho de cada funcionário, eu também, enquanto liderado, preciso reconhecer o desenvolvimento do meu líder. Eu preciso também reconhecer o quanto que o meu colega aqui de trabalho também está se esforçando e o quanto ele também está se desempenhando. Decisões nem sempre são aquilo que nós queremos, mas as decisões são sempre baseadas em algum dado. Uma decisão nunca é aleatória,
ela é baseada em um dado e esses dados muitas vezes entram em conflito com aquilo que nós, enquanto equipe, desejamos ou queremos, mas é a decisão mais assertiva possível naquele momento. Nós precisamos reconhecer as nossas vulnerabilidades e saber até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso andar, até onde eu posso colaborar. Então, se eu não sou capaz, eu preciso dizer, mas se eu sou capaz, eu também preciso também informar que eu posso dar mais. E eu não posso ficar agindo por impulsos. Porque eu não gostei, eu não quero, eu não vou. Porque se eu começo a agir por impulso, eu causo muitos conflitos. E conflitos negativos, conflitos que não vão levar a um caminho seguro. Existem níveis de gestão e liderança. Temos o estratégico, que é a instituição, que são os nossos gerentes. Nós temos os táticos, que são gerentes, supervisores, coordenadores. E nós estamos aqui, os liderados estão a nível operacional, aonde eles vão desenvolver todos os conjuntos, todas as ações que precisam ser desenvolvidas de forma clara e segura. Para isso, os gerentes, supervisores e coordenadores estão realizando os procedimentos operacionais, revisando, estão procurando informações para que isso seja repassado para que vocês possam trabalhar com segurança, ok? Existem alguns tipos de liderança. Nós temos a liderança autocrática, que não envolve a equipe em nada. Então, é necessário ter um diálogo, por mais que ele não queira, é preciso ter um diálogo. Nós temos uma liderança democrática, que é a liderança mais participativa, que procura engajar a equipe. Nós temos a liderança liberal, que é o líder passivo, que não atua, não executa e fica passando as decisões e responsabilidades a seus colaboradores. Isso é muito ruim, porque a falta de orientação leva a equipe a perder o foco, a cometer erros, a não atingir o objetivo. E dentro da nossa profissão, enquanto enfermagem, nós temos um código de ética, aonde existe o privativo do enfermeiro e aquilo que o enfermeiro pode delegar ao seu técnico, desde que esse tenha condições, conhecimento para executar. E se você não sabe, você deve falar, você deve pontuar junto ao seu líder dizendo: não sei fazer, necessito de apoio, necessito de treinamento. Nós não sabemos tudo, nós saímos com uma formação geral e a gente vai trabalhando e a gente vai ficando em setores específicos. Então, é preciso também que nós estejamos sempre aptos e prontos a estar estudando, a estar reciclando conhecimento. E se não sabe, se eu não sei, eu pergunto, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha ter nenhum tipo de problema. Então, essa liderança liberal, nós estamos trabalhando para que ela, pelo menos, diminua muito. A gente não pode dizer que vai deixar de existir, mas que ela não seja tão presente. Nós temos uma liderança que é baseada na troca de recompensa e punição. Nós temos uma liderança que procura transformação, que busca que a equipe se inove e que procura inspirar pessoas para que possa melhorar e para poder ter um melhor desempenho. Nós temos uma liderança situacional, que ela é flexível e se adapta às mudanças. Há momentos que realmente a gente precisa desenvolver esse tipo de liderança, principalmente na troca da gestão, ou quando existem algumas mudanças bem radicais e que a gente precisa se adaptar. Nós temos uma liderança servidora, que é a liderança que tem empatia e que procura ver o ponto de vista da equipe. Então, se você se vê diante de um líder servidor, não é para deixar ele fazer tudo, é para trabalhar em conjunto, porque senão o líder fica sozinho e ele não consegue atingir o objetivo dele, porque liderança e liderados andam
de mãos dadas para se atingir um objetivo. Temos uma liderança técnica, que são as que executam as tarefas, eles estão focadas na ação e pouco na gestão e pouco no planejamento. Realmente ele cativa a equipe técnica, mas ele acaba deixando algumas coisas de lado. Então, se você, enquanto liderado, começa a perceber que algumas coisas estão sendo deixadas de lado, senta, chama o líder, conversa com ele, dá um toquezinho para que ele venha também acordar, porque às vezes a gente acha que o líder tem que ver tudo. E muitas vezes ele está passando e ele não está percebendo. Então, cabe a nós, enquanto liderados, também dar esse feedback para o nosso líder. Nós temos aquela liderança carismática que todos amam, todos querem perto, todos amam demais. E temos a liderança 360 graus, que a gente pode também estar desenvolvendo, que além da empatia, tem um bom conhecimento técnico e consegue conversar com gestores e com a equipe técnica. E dentro do nosso meio de liderados, nós também temos muitas pessoas assim com essa visão, que são empáticas, que conseguem conversar com a gestão, conseguem conversar com os colegas e que despontam como liderança. Porque nós temos o nosso líder de setor e temos os nossos líderes da equipe. Numa equipe de 4, 5 pessoas, sempre tem uma pessoa que desponta como líder. Então, acaba que muito é onde consegue equilibrar a equipe, aonde puxa um, puxa o outro, e é necessário realmente que isso exista, sem, contanto, passar por cima do seu líder, porque é preciso respeitar uma hierarquia, porque nós, enquanto enfermagem, nós temos um nível hierárquico, nós temos o nosso enfermeiro, os técnicos e os auxiliares. Vocês, técnicos de enfermagem, por lei, vocês estão subordinados ao enfermeiro. Então, qualquer problema, vocês devem comunicar ao enfermeiro, porque é função dele. Ele é o líder. E aquilo que é determinado deve ser obedecido, tá? Ele é o líder, ele é o responsável. Porque se algo der errado, chegar ali na ponta, o objetivo não for alcançado, ele será responsabilizado e você também por você não ter obedecido às orientações. Então a gente tem que, cada um tem que saber se colocar na sua posição hierárquica. Então, porque muitas vezes nós tivemos lideranças liberais, lideranças que passaram muito a responsabilidade para os técnicos. Hoje nós estamos num momento de transição, hoje nós estamos num momento diferente, aonde isso é preciso ser respeitado. Eu sei que é difícil, eu sei que para a gente que está tanto tempo aqui no hospital, a gente vê algumas coisas e parar, né? Saber dar um freio e entender isso, às vezes é um pouco mais difícil, mas é preciso entender isso, tá? Eu espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo que eu coloquei a respeito de liderança, onde estão uma equipe de soldados conversando, né? Eles estão indo para uma guerra e cada um está dando a sua opinião. Em dado momento, um dos líderes, o líder, aliás, né? O líder fala que ele não conversa, que ele não reclama para baixo, ele reclama para cima, né? Então, eu achei bem interessante isso, porque o que acontece? Nós, enquanto liderados, a gente fica reclamando, pelos corredores, a gente fica reclamando entre nós mesmos e a gente não leva para quem é de direito. Então, a gente também precisa se posicionar, né, enquanto liderados e líderes também, né? Porque em determinado momento você é liderado e em outro determinado momento você também é um líder. Então, é preciso a gente saber com quem nós vamos falar e como nós vamos falar.
Então, naquele diálogo, naquele momento que o cara fala assim, ah, mas imagino que eu seja seu superior. Aí a forma com que ele se dirige, a forma com que ele fala. Então, nós também temos que ter essa inteligência de saber como eu vou falar, com quem eu vou falar e da forma com que eu vou falar. Isso é trabalhar a nossa inteligência emocional, tá? Porque ao invés de eu ficar reclamando, falando de forma de para baixo, não adianta eu reclamar com a pessoa que não vai resolver o meu problema. Não adianta eu reclamar com o meu colega que só vai emprestar o ouvido e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que ter em mente que o nosso líder, ele é uma pessoa que está preparada e tem disposição para enfrentar os desafios. É uma pessoa que ele vai procurar ter uma atitude positiva com você. Por mais que ele, naquele momento, ele talvez não acredite tanto, mas ele vai ouvir você e ele vai procurar dar o seu melhor, né? Ele vai procurar levar isso adiante. E depois ele vai te oferecer um feedback. Porque se ele não te oferecer o feedback, você vai cobrar esse feedback, você vai conversar com ele. E sobre esse assunto, sobre isso que nós colocamos, qual é o posicionamento que você tem para nos dar? Porque se você também não cobra, se você também não fala, ele também, às vezes, pode ser que ele se acomode. Mas se você é um liderado ativo, se você é o líder dentro da sua equipe técnica, se vocês ali, num grupo, você também desponta como líder, você também é o porta-voz dos seus colegas. Então, você pode levar. E e a gente tem que conhecer, a gente tem que reconhecer, né, os méritos do nosso líder e os méritos dos nossos colegas também. E a gente tem que começar realmente a fazer essa questão do Kaizen. A gente tem que realmente olhar o que eu posso melhorar, o que eu posso dar do meu melhor, o que eu posso fazer para ajudar a minha liderança e o que a liderança, onde que a liderança está falhando também e até onde eu posso chegar para ele, ó, vamos sentar, vamos ter uma conversa. Porque a nossa conversa de liderado tem que ser para cima. A gente tem que falar com o nosso líder para que o nosso líder leve adiante. E às vezes a gente reclama demais, a gente fala demais, mas a gente também não dá os subsídios que o nosso líder precisa. Nós temos um livro de ordens de ocorrência onde nós podemos estar anotando o que aconteceu na nossa jornada de trabalho, onde nós podemos estar pontuando, onde a gente pode estar dando subsídios para a nossa liderança trabalhar e chegar de uma forma efetiva, para que alguma coisa mude. Porque se eu reclamo para o lado ou reclamo para baixo, eu não vou resolver. Então, eu preciso ter essa inteligência, a inteligência racional de saber como eu vou fazer, como eu vou escrever, né? É o conhecimento. Nós temos que ter a nossa inteligência emocional de como nós vamos lidar com aquela situação e ser resiliente também, porque existem momentos que não há o que fazer. A gente tem que aceitar e esperar um momento mais adequado para que a gente possa estar desenvolvendo algo além. Ele precisa tomar decisões, né? Nem sempre as decisões dele vai nos agradar, mas são decisões baseadas em fatos, em dados, né? Então ele também tem que estar estimulando, conversando com a equipe, para que a equipe possa responder também de forma positiva, trazendo soluções, porque a gente aponta muitos defeitos, quando nós podemos também estar apontando soluções. Em algumas empresas existe o sistema Kaizen, aonde o funcionário vê um problema, então ele coloca num formulário o problema e como vai ser solucionado esse problema. Nós podemos começar a desenvolver isso. Nós estamos vendo um problema e a gente pode propor isso para a nossa gestão, levem para os seus líderes e os líderes vão levar para a gestão como pode ser resolvida essa questão. Né? Porque nós estamos ali na ponta trabalhando, então nós estamos vendo as nossas necessidades. Então, isso deve começar
a ser executado. A gente deve começar a utilizar isso, porque nós temos uma equipe muito boa. Nós temos uma equipe aí que tem muitas pessoas formadas com nível superior, mesmo entre os técnicos que não têm nível superior, tem um pós-técnico, ou tem um outro curso, ou exerce outras funções. Então, nós temos uma equipe de técnicos muito inteligentes, muito acima da média. Nós temos uma equipe muito boa. Vocês são excelentes, então vocês têm capacidade criativa. E cada um deve assumir a sua responsabilidade. A gente tem que dissolver os obstáculos para que a gente venha alcançar o nosso sucesso, para que a gente possa ter uma melhora na nossa oferta de serviço. Nós temos que não só ser observadores, mas a gente também tem que ser agente de mudança. Assim como num jogo de xadrez, cada peça tem a sua função. Cada peça, sendo colocada, ela chega no seu objetivo. Então, que a gente saiba se colocar também nisso. E que nós sejamos também mediadores de conflitos. Que a gente possa, naquele momento, antever o que vai acontecer, para que não deixe acontecer. A gente pode estar minimizando esses tipos de contendas entre colegas e entre chefias. Nas perspectivas espirituais, nós somos convidados sempre a nos conhecer, a nós mesmos, e a gente passar a ter um domínio próprio. Então, é preciso que a gente desenvolva a inteligência emocional e a gente se autoconheça. Então, é preciso a gente conhecer o nosso perfil comportamental, como as nossas ações interferem no nosso dia a dia. Perfil comportamental, ele está muito ligado com as suas atitudes, a sua personalidade, seu comportamento. Cada um tem uma história. De acordo com Maston, as pessoas elas reagem a estímulos verbais e visuais. E através disso você consegue predizer como que uma pessoa vai reagir em determinado cenário. Atitudes são as formas que a pessoa age, reage e ela expressa a sua opinião. A personalidade ela está ligada com a história, a criação, a educação, os valores que essa pessoa recebeu. E o comportamento é o conjunto dessa maneira de agir e a essência da pessoa. E nós podemos mudar atitudes, nós podemos mudar comportamento através do autoconhecimento. Bid Herman, ele fala dos estilos comportamentais, como você se comporta, e ele está de acordo com a dominância cerebral. Qual a área do cérebro que comanda mais, que é mais predominante? Isso não quer dizer que você não vai ter os outros funcionando, tá? Você, tanto com o método DISC quanto com a dominância cerebral, você tem todos esses itens, só que uns predominam mais do que outros. Você tem, pelo método DISC, você tem os fatores emocionais e lógicos. Existem pessoas mais ousadas, outras mais cautelosas. Existe a pessoa que é muito comunicativa. Existe aquela pessoa que planeja, ela gosta de tudo arrumadinho, ela não gosta muito de sair do eixo. Existe aquela pessoa analista, que é organizado, não gosta também que as coisas saem muito do controle. Temos aquelas pessoas executoras, que são autoconfiantes, né? E procuram fazer tudo. Mandou, né? Ordem dada, ordem executada, né? Temos, pelo lado da dominância cerebral, temos pessoas que o lado superior esquerdo são dominantes, são pessoas mais analíticas, elas quantificam, elas são mais lógicas. O superior direito ele é mais experimental, ele gosta de surpresa, ele quebra regras, é curioso, ele imagina muitas coisas. O inferior esquerdo, ele é controlador, ele tem uma ação mais preventiva, ele é organizado, ele estabelece procedimentos. O inferior direito é a pessoa mais relacional. Ela fala, ela é mais emotiva, ela gosta de estar com pessoas. Por isso a gente tem essa variedade de pessoas. No fator DISC, dominância, o perfil é executor.
A pessoa gosta de desafios, ela vai sempre em busca de resultados. O perfil de estabilidade é um perfil mais planejador, ele é mais organizado, ele quer desenvolver algo. Na influência, o perfil é comunicador, ele é uma pessoa que gosta mais de liberdade, ele gosta de estar mais em comunidade, ele é muito comunicativo. A conformidade é o perfil mais analista, ele é comprometido com a qualidade, ele demora um pouco a fazer as coisas, mas ele faz com excelência, ele vai entregar tudo com qualidade. Enquanto que o comunicativo vai conversar bastante e aí já conhece, né, alguns colegas que são extremamente comunicativos. Tanto esse perfil planejador quanto o perfil analista, eles precisam de uma injeçãozinha de ânimo para que possam realizar as ações. A dominância cerebral. O super esquerdo, as pessoas são muito mais práticas, são críticas. O esquerdo é mais administrativo, são mais detalhistas, são organizados. Superior direito são pessoas mais holísticas, são integradores, são criativos, gostam de pessoas, né? Também. O inferior direito é o emocional, é a pessoa expressiva, interpessoal, é aquelas pessoas que, se você, dependendo de como você fala, você magoa os sentimentos. Aqui está o perfil comportamental. Esse aqui são os links. Eu vou deixar descrito no vídeo, tá? Para que vocês possam acessar e vocês possam fazer o teste e se autoconhecer melhor. E a mensagem? Um pássaro sentado no galho de uma árvore nunca terá medo de as quebrar, pois a sua confiança está nas suas asas. Então, a partir do momento em que a gente se autoconhece, a gente sabe aonde nós podemos também pousar. E existem galhos que a gente jamais vai pousar porque a gente sabe que vai dar ruim, né? Então, a gente tem que saber quem nós somos e onde nós podemos ir. Então, ficamos por aqui. Espero que tenha sido produtivo esse, esse vídeo e que vocês se inspirem a melhorar, a crescerem, a buscar mais conhecimentos, o autoconhecimento e que a gente possa começar daqui a ter uma melhor integração, uma melhor, um melhor relacionamento, né, com os nossos líderes também. Então, muito obrigado e espero ter ajudado. Muito obrigada.